Fala galera, tiozão na área, beleza? Vamos para mais um Sincerão da Galera? Nós vamos falar dos comentários de vocês, do último SmackDown e do último Saturday Night Main Event, beleza? Se você quiser saber a minha reação aos comentários de vocês, assiste esse vídeo do começo ao fim e faz aquelas coisas todas que a gente pede, beleza? Então vamos nessa, vamos começar com o Jaxo, ou pelo menos parece ser esse o nome do caboclo. Ele disse o seguinte: salve tiozão, no segmento do Sami Zayn falando para um catatônico Gargano, eu juro que achei que essa seria a cura do Gargano e que ele ia levantar e deixar o chato do Sami Zayn falando sozinho. O Ginger tá insuportável. Pô, cara, ele tá insuportável, mas ele só tá falando verdade, né? Essa que é a parada toda. A gimmick do Sami Zayn é pra ser insuportável. E nisso ele tá fazendo um trabalho muito bom, tá? Porque tá irritando todo mundo. Essa é a gimmick dele, tá? E a gimmick dele é de uma pessoa, e eu já comentei isso em outros vídeos, uma pessoa que defende o fim das palhaçadas nas lutas na WWE e o retorno da valorização dos grandes lutadores por quem eles são. Tá? Um grande lutador que chega lá no ringue, prova o seu talento e por isso ele é elevado, em vez de ser elevado por aura, ser elevado por pose, coisa do tipo. Então, nesse ponto, cara, o Sami Zayn tá certo. É a voz da gente aqui na internet que tá gritando o tempo todo. Eu já falei que o brilhantismo foi a WWE fazer o voz dos sem voz ser vaiado pelo público. Por quê? Porque o Sami Zayn, ele tá sendo tão irritante quanto nós da IWC somos às vezes, tá? Esse é o papel dele. Então, o rio que ele somos nós, que somos irritantes quando a gente fica falando essas coisas. Dito isso, eu acho que o fato do Johnny Gargano ter levantado o dedinho e ter derrubado a garrafa é um sinal de que sim, ele vai sair do estado catatônico. Eu não sei se, assim, eu espero que eles estejam fazendo isso pra ter alguma coisa com o Johnny, porque eles poderiam fazer com o Johnny a mesma coisa que eles fazem com outros lutadores, simplesmente enterra, bota, bota em casa, paga pro cara não fazer nada e depois manda ele embora. A WWE tá cansada de fazer isso, fez com um monte de gente. Tá? Então, se eles estão tentando trazer alguma interação ali entre o Sam e o Johnny, a minha esperança é que eles façam alguma coisa e não demitam o Johnny antes da história concluir, assim como eles fizeram com a coitada da Kairi Sane, que foi mandada embora antes de concluir o Absolute Dorama. Então, eu estou na expectativa que esse negócio vá dar bom, mas como eu não gosto de criar muitas expectativas, eu também estou esperando esse negócio dar ruim completamente e acabar que a gente vai ficar sem nada, vai ficar chupando o dedo e vendo a ver navios. Vamos esperar para ver o que a WWE vai fazer com a história. Mas Sami Zayn insuportável, eu tô mais curtindo. Agora, o Visionary vai fazer um comentário sobre Chelsea Green. A gente tá falando aqui do SmackDown. Metade desse sincerão é do SmackDown, a outra metade é do Saturday Night Main Event, beleza? Não quis deixar claro logo no começo do vídeo, pro pessoal já não pular pro meio e desistir e tudo mais, tá? O Visionary vai chegar e vai falar o seguinte: tiozão, eu sinceramente tô gostando dessa ideia da Chelsea virar face. Eu acho que se eles continuarem a seguir esse caminho, quem sabe pode vir a ir longe. E seria uma boa tudo isso, começando com uma pasta do Money in the Bank. Veremos. Cara, eu vou te falar, eu gosto da ideia da Chelsea Green face. Ela, como essa pessoa, a gimmick da Chelsea é uma pessoa que não tem noção da realidade, né? Ela fica criando coisa, fica imaginando coisa, e aí as pessoas têm que vir dar um choque de realidade para ela, né? Isso desde o começo, desde que ela virou lá a presidenta dos Estados Unidos, quando foi campeã dos Estados Unidos e tudo mais. Então, essa gimmick, ela casa muito melhor como uma face do que como uma heel. E ela tá provando isso. Ela tá provando que é uma excelente lutadora, uma excelente personagem. O meu medo é que ela se transforme, e ela já se transformou, apenas numa lutadora de comédia. E aí, quando ela se torna numa lutadora de comédia apenas, qual é o problema? O problema é que a WWE não enxerga ela como uma main eventer. Tá? E aí a gente tem a história lá do Unreal 2 que o Michael Hayes falou com todas as letras que não vê a Chelsea Green como uma lutadora de main event. Ela é uma lutadora de mid-card. Então, dito isso, eu não consigo ver a Chelsea Green mais como vencedora do Money in the Bank.
Quando ela tava com a gimmick lá dos Estados Unidos, presidencial, com o grupo dela, eu via ela com a maleta do Money in the Bank. Por quê? Porque o presidente dos Estados Unidos tem uma maleta com os códigos das armas nucleares, que ele pode ativar em qualquer lugar, né? Então ele ativa remotamente as armas nucleares caso aconteça uma guerra nuclear. Ele tá lá, de repente, sei lá, tá no banheiro fazendo número 2, vem lá o soldadinho com a maleta, se tiver alguma informação de que tá vindo alguma coisa, ele vai lá e ativa a bomba de onde ele estiver. Então a ideia da maleta do Money in the Bank é legal por causa disso, né? É legal por causa da ideia de que ela era a presidenta dos Estados Unidos. Bom, considerando que essa gimmick morreu, né, e ela tá partindo para alguma outra coisa que a gente não sabe, eu acho, sinceramente, que Money in the Bank ela não vai ser. E quais são as minhas candidatas? Bom, nós temos um comentário aqui do Rodrigo que traz algumas candidatas, né? Ele vai dizer o seguinte: um comentário sobre a Fatal Influence, além de serem ótimas vilãs e serem lindas, algo tá me cheirando que a Jessie Jane vai vencer o Money in the Bank feminino. Sei que ainda tá um pouquinho longe, mas essa maleta combina demais com ela. Eu já tenho falado isso há alguns vídeos. Aliás, já me adiantando um pouco, o Money in the Bank feminino desse ano tem tudo para ser incrível. Card de primeira linha. Só de pensar que a gente pode ter na luta de escadas Stephanie Vaquer, Blake Monroe, Roxanne Perez, Raquel Rodrigues, Jessie Jane, Sol Ruka, Tiffany Stratton, Kiana James, vai ser difícil fechar 6 com tanta gente boa no roster. Você esqueceu de um nome, tá? Muito importante. Io Sky. Veja o naipe da galera que pode participar desse Money in the Bank feminino. Pode ser o melhor Money in the Bank feminino da história. Tamanha a qualidade e o quilate dessa divisão. Vou botar mais 2 nomes que podem participar dessa luta: Bayley e Lara Valkyria. Tá? Então, assim, se você for considerar as lutadoras típicas de escadas, qual seria a minha escalação ideal pro Money in the Bank? Stephanie Vaquer, Roxanne Perez, Jessie Jane, Sol Ruka. Eu escolheria aqui. Eu não botaria Tiffany Stratton, eu botaria. Poderia botar Blake Monroe e a Io Sky. Tá? Blake Monroe, porque é novata, botaria a Io Sky. E dessas 6, eu também daria a maleta pra Jessie Jane, tá? Eu acho que casa demais com a persona dela. Eu acho que casa demais com o perigo do grupo. Do grupo atacar a campeã do nada e aí ela fazer o cash-in. Tá? Eu acho que seria a forma perfeita. E, cara, pode parecer forçado, porque ela estaria sendo escolhida para ser campeã muito rápido? Pode. Mas é um forçado que eu acharia bom, porque ela é muito boa. Ela é muito boa de persona, de ringue. Ela demorou muito na NXT para subir, mas também quando subiu está sendo devidamente construída. Então eu não me importaria nem um pouquinho de que ela fosse a nova senhora Money in the Bank. Agora vamos vamos ver o comentário do Lorde Aizir, sempre comentários afiadíssimos, né? Ele tem mais comentário para frente. Ele vai dizer um comentário sobre o Cody Rhodes, né? E diz o seguinte: a rivalidade do Cody simplesmente não engrena. Parece algo feito em cima da hora, assim como foi Gunther e Seth na WrestleMania. Então, verdade que o Cody ele está sem um rival de longo prazo. O que é o rival de longo prazo? Você cria uma rivalidade com o campeão, um lutador que vai caçá-lo ao longo de alguns meses. Como o Cody está sem este lutador, o que a WWE tem que fazer? Ela tem que construir rivalidades para ele. Por quê? A outra opção é fazer algo que a gente vai comentar mais para frente, que eu acho que seria muito mais prejudicial, que são os Open Challenge. Né? O Open Challenge, em exagero, o que ele faz? Ele faz com que fique na cara que não existe história. Né? E a WWE está sem ideia do que fazer com o título, então para que o título seja defendido, o que eles inventam? Vamos fazer um Open Challenge. Né? Então, e inclusive eles fizeram isso com o Obafemi, mas eu entendo o Obafemi Open Challenge porque teve o Brock Lesnar Open Challenge, que na verdade não foi um Open Challenge, era para uma pessoa vir desafiar ele para lutar no WrestleMania, e aí a coisa se inverteu, né, com o Obafemi. Mas enfim, neste caso aqui, a luta do Cody Rhodes, ela parece ser feita em cima da hora. Por quê? Porque é uma rivalidade nova. Ela surgiu depois da WrestleMania. Teria sido melhor se o Cody tivesse tido uma rivalidade contra o Randy Orton?
Claro, teria sido perfeito. Por que que não foi feito? Randy Orton tá lesionado. Então, o Corey ficou sem rival. Teria outra rivalidade? Sim, Drew McIntyre. O que, que teria acontecido? Todos vocês teriam reclamado de que a rivalidade estava repetitiva. Ah, Drew McIntyre de novo, chorão de novo? Não. E aí, o que acontece? Vocês pedem algo novo. Então, o que a WWE fez? Atendeu ao público e deu algo novo. Cody Rhodes e Gunther. Só que está muito no começo. Essa rivalidade começou literalmente, acho que 2 semanas atrás. Essa é a terceira semana. Né? O Cody Rhodes foi atacado pelo Gunther. Depois, o Cody já veio com um contrato para fazer uma luta pelo título com o Gunther. Já botou a mesa e as cadeiras no ringue. Aí não teve a luta. O Gunther lutou contra o Rice Keys, venceu. Conseguiu a luta que ele queria, e aí essa semana foi assinar o contrato novo e não conseguiu. Né? Então, a questão toda é que eles estão com essa história sendo gradativamente construída. É uma história nova. O potencial dela é de que a primeira luta seja agora no Clash in Italy, mas não seja a última. Tá? Essa rivalidade ela não vai surgir e vai morrer agora. Esse é apenas o primeiro capítulo da história. Então, a gente tem que esperar a primeira luta para ela engrenar. Entendeu? Quando é que vai acabar essa rivalidade? Não sei. Pode ser que ela acabe na Arábia Saudita. Né? Ela comece agora no Clash in Italy e acabe na Arábia Saudita. Ela pode acabar lá no SummerSlam. Né? A gente tem uma luta agora no Clash in Italy, a segunda luta no Night of Champions e a terceira e derradeira luta no SummerSlam. Quando a gente chegar lá no SummerSlam, a gente vai falar assim, pô, a gente teve uma rivalidade legal de alguns meses entre os dois. Ou não, né? Vai ter gente que vai falar assim, nossa, mas que rivalidade repetitiva. Eles ficaram enfurnando Corey e Gunther por meses goela abaixo da gente. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que se decidir. Se a gente quer uma rivalidade boa, construída ao longo de alguns meses, com algumas lutas e alguns confrontos entre eles, ou se a gente quer uma rivalidade jogada de um mês. E aí, quando o Corey vencer, passa para o próximo. É isso que a gente quer? Não sei. Vamos seguir o jogo. O Tempest of Sea Blue, ele vai chegar e vai fazer um comentário sobre a Blake Monroe. Blake Monroe, que apareceu e estreou nesse último SmackDown num segmento de bastidores com a Chelsea Green de 15 segundos, literalmente, né? Que ela basicamente falou que ficou sabendo quem é a Chelsea Green, não se impressionou muito e que ele preferia que não tivesse conhecido. E foi só isso. Sinceramente, eu achei decepcionante. Não sei quanto a vocês. O Tempest disse o seguinte: o que salvou foi a luta das meninas, isso o SmackDown. Tá falando da luta da Charlotte Flair e da Rhea Ripley contra a Lane Reed e a Fallon Henley, que foi a melhor luta do SmackDown. E o finalmente aparecimento da Blake Monroe. Tomara que ela tire logo esse título da Tiffany Bott, porque já tá demais a Tiffany. A Lash Legend passou metade da luta dizendo o que a Tiffany precisava fazer. Bom, vamos por partes. Primeira coisa, detestei a estreia da Blake Monroe. Não gostei, tá? Quando você pensa na estreia de uma lutadora que vem hypada, com um videozinho sendo apresentado há semanas, pô, tu espera que ela apareça de uma outra forma. De que forma? Da forma que o Fatal Influence apareceu. Lembra como é que elas estrearam? Interferindo numa luta de surpresa. Pois é, a Blake Monroe poderia ter se metido na luta pelo Campeonato dos Estados Unidos da Tiffany Stratton. Né? Qualquer uma. Botava a Tiffany para defender o título e aí aparecia a Blake Monroe. Causava uma interferência. Podia até ter causado a perda do título. O título ia da Tiffany Stratton para outra lutadora. A Blake Monroe iniciava uma feud com a Tiffany. Ganhava e seguia em frente. Esse é o tipo de estreia que causa mais impacto. Agora, um segmento de 15 segundos em que ela só aparece, fala meia dúzia de palavras e vai embora, pô, cara, aí não dá. Inclusive, teve gente que notou que o pop da Blake Monroe no main roster foi, ó, 0. Então, a WWE vai ter que construir ela, porque ela tem um hype e um potencial, que a gente lembra lá da AEW, muito grande. Só que o público da WWE em geral ainda não conhece ela. E a gente poderiam ter feito o trabalho de casa, né? De repente apresentado quem é a Blake Monroe, ter apresentado a personalidade dualista dela, que ela é glamurosa, mas às vezes ela dá uma surtada. Eles poderiam ter feito isso. Fizeram? Não. E aí eu fico com medo. Eu fico com medo de que a WWE
pegue a Blake Monroe e não saiba o que fazer com ela. Isso me dá muito medo. Uma ex-campeã mundial feminina da AEW que teve uma luta antológica com a Toni Storm e a WWE não sabia o que fazer com ela. Aí seria realmente vergonhoso. Agora, sobre a Tiffany Stratton, e aí você comentou da Lash Legend, é preciso que a gente faça uma ressalva. Por mais que a Tiffany tenha realmente tido um botch durante a luta, não é a Lash Legend contando para a Tiffany os spots que isso é uma prova da incompetência da Tiffany. Na verdade, isso é uma característica da luta livre. Em cada luta, sempre tem um lutador que é responsável por passar os spots da luta, lembrar os spots da luta. E, em geral, este lutador é o heel, tá? O heel, o vilão, é o responsável por lembrar o face dos movimentos que vão ser apresentados. Quando existe uma diferença muito grande de experiência de ringue, aí o papel passa a ser do lutador mais experiente. Então, por exemplo, John Cena sempre falava os spots das suas lutas. E ele era extremamente conhecido por falar muito alto. Ficava na cara que ele estava cantando os spots. Mas ele fazia isso porque ele era o lutador mais experiente no ringue. Então, o que a gente precisa entender é isso. Aqui no caso, a Lash contou os spots porque ela era a heel da luta. E no mundo da luta livre, os heels cantam os spots na maioria das vezes, tá? Então não é, meu Deus, a Tiffany é tão incompetente que não sabia qual eram os spots da luta. Não, é porque é assim que a luta livre funciona. Agora, nós vamos partir para um comentário do Kaique sobre Carmelo Hayes e Trick Williams. Combate sensacional entre o Carmelo e o Trick. Queria que esse título do Trick fosse defendido no pay-per-view entre o Trick e o Carmelo, o Dragunov e o Rick Sainz. Com qualquer um, ganha sem fazer um pin no Trick, pro Trick ter o direito de disputar novamente. Caramba, o cara mal ganhou o título, vocês já estão querendo tirar o título dele? Meu Deus do céu. Mas eu entendo vocês quererem o Dragunov na luta. Eu também gosto muito do Dragunov, mas é impressionante como tem viúva do Dragunov aqui no canal. O cara, eu acho que ele tá lesionado, tá? A Vera. Então, por conta disso que ele não tá aparecendo. Eu não acho que é falta de criativo. Eu espero que a WWE não seja louca de estar deixando o cara em casa porque não tem história pra ele. Tá? Eu espero que seja porque o cara tá lesionado, o cara tá zoado, o corpo tá detonado, o cara pediu férias, tá querendo passar umas férias lá na Rússia ou na Alemanha, né? Porque na verdade ele é alemão, mas nasceu na Rússia, né? Então, nasceu na Rússia e viveu na Alemanha. Seja qualquer coisa. Mas pelo menos que seja isso e não porque a WWE não tem algo criativo para ele. Porque se for isso, pelo amor de Deus, demite todo o criativo da WWE, incluindo o Triple H, porque não é possível que você não saiba o que fazer com um lutador como o Dragunov, né? Então, dito isso, eu acho que esse cenário de uma luta com essa galera seria ótimo. Se fosse uma luta de escadas, melhor ainda. Tá? Eu adoro lutas de múltiplos lutadores com uma escada pelo título. Tá? É raro da gente ver, a gente vê muito Money in the Bank. Mas uma luta de escadas valendo título já tem um tempinho que a gente não vê na WWE. Eu acho que seria legal. E poderia até ser uma TLC. Tivemos 2 no ano passado que arrebentaram a boca do balão. Por que não mais uma esse ano? Vamos esperar. Mas eu acho que o Trick Williams vai ficar com esse título um pouquinho. Eu acho que tem gente que não gosta muito dele, que acha ele meio fraco de ringue, mas eu acho que a WWE tá comprando muito o engajamento dele com o público e tal, então eu acho que a WWE vai ficar com ele um pouquinho aí com o título. Agora o Kleber vai fazer um comentário sobre pra finalizar o SmackDown, né? Ele vai dizer, vendo esse SmackDown só me vem à cabeça 2 coisas. Volta logo, Drew! E alguém cure o Orton, pelo amor de Deus. Mas como tem viúva do Randy Orton também, né? O cara já não tem corpo pra nada, meu irmão. O cara faz 2 lutas e já se quebra todo. O Orton não tem mais condição de lutar. Entendeu? Não tem mais condição de lutar. Então, assim, ficar clamando pelo Orton para que o Orton volte é a gente ignorar a possibilidade que a WWE tem de fazer boas construções com a galera que eles têm para enfrentar o Cody. Vamos ver quem que eles podem fazer aí para aparecer. Eles podem jogar um Solo Sikoa, podem jogar um Bryce Keys no futuro. Existem caminhos, tá? E eu, particularmente, gosto da ideia do Gunther. Eu gosto do Gunther.
eu acho que o Gunther, ciscando aí esse título e até ganhando esse título, eu não vou me importar, porque eu gosto muito dele. Dito isso, eu quero mesmo que o Drew volte, mas eu quero que ele volte como face, não quero ele como heel não. Porque Rio Chorão eu não gosto. Drew McIntyre, ele é o guerreiro escocês, tem que voltar arregaçando todo mundo para poder ser o grande vingador escocês. Aí legal, não me importo nem um pouquinho que ele volte. Agora vamos... para terminar, né? Um comentáriozinho engraçadinho aqui do normal. Já dá para mudar o nome da empresa para World Wrestling Open Challenge. Parece até gripe, porque a AEW também tem feito mesmo. Pois é. Na verdade, é aquele negócio. Você não tem um criativo para um título, você mete um Open Challenge, né? Inventa qualquer luta, bota e jogo que segue. O que importa é você ter a luta pela luta. E eu particularmente não curto isso, eu gosto de uma construção, de uma história, de uma rivalidade. Então, que a WWE melhore aí o criativo para ficar criando storylines ao invés de ficar se encostando em historiazinhas de Open Challenge. Agora, vamos para o Saturday Night Main Event. Para começar, nós vamos falar sobre a luta feminina, Charlexa e Rhea Ripley contra Jade Cargill e Fab Mitin. E aí, o Willie vai fazer o seguinte comentário. Tiozão, não sei você, mas eu sinto que a WWE está flertando com uma possível rivalidade entre a Rhea, a Jade e a Charlotte, já que as três têm histórias entre si. Só não sei dizer se teria que acontecer uma heel turn da Rhea ou da Charlotte no meio disso. Olha só, eu particularmente, vendo a situação toda como eu tenho visto hoje, eu acho que essa história pode ser feita sem ninguém tornar heel. Tá? O que acontece? A Jade é a mega vilã do SmackDown, da divisão feminina do SmackDown. Ela tá no topo da cadeia alimentar dos vilões do SmackDown. Não tem ninguém que chega nem perto. Tá? A pessoa que poderia chegar perto, não pela qualidade no ringue, mas pela construção histórica como força, é a Nia Jax. Mas a Nia está envolvida na divisão de duplas e amém por isso, tá? Até porque muita gente reclamava quando ela disputava o campeonato mundial, falava que era repetitiva, etc, etc, etc. Então aqui eles podem sim construir essa história, considerando exatamente isso que você falou, que nós temos agora Rhea Ripley e Jade Cargill se enfrentando pelo cinturão. Temos as encaradas da Charlotte e da Jade. E já tivemos tretas entre Rhea Ripley e Charlotte Flair. E elas já lutaram 2 vezes no passado no X1. Em 2 lutas de WrestleMania. Na WrestleMania 36 a Charlotte ganhou. Na WrestleMania 39 a Rhea ganhou. Então, quando você joga tudo isso no balaio de gato, você tem uma divisão, um topo de divisão pronto. Só que eles ainda não puxaram gatilho nisso. Por quê? A Rhea estava lá no Raw, chegou agora, e a Charlotte estava no cenário de duplas. Muito bem. Eu acredito sim que nós vamos encaminhar para essas três começarem a se engalfinhar e talvez até trocar o título. É possível que a gente tenha algumas lutas, é possível que a gente tenha, por exemplo, Rhea e Charlotte numa luta de number one contender. Pode ser que a gente tenha Rhea e Charlotte numa luta pelo Queen of the Ring. Pô, mas tiozão, o que significa? Que você está prevendo que a Rhea vai perder para Jade no Clash in Paris? Eu estou falando de um cenário possível. Se a Jade Cargill ganhar da Rhea no Clash in Paris, a Rhea é liberada para disputar o Queen of the Ring, que finaliza no Night of Champions. E aí, no final do Queen of the Ring, quem que a gente pode ter? Rhea Ripley e Charlotte Flair. Seria um lutão para a Arábia Saudita, um lutão para o show, e aí a gente poderia ter a Rhea ganhando e indo para enfrentar a Jade no SummerSlam na finalização dessa trilogia. Tá? Então, assim, você tem esse cenário, você pode ter a Charlotte ganhando o Queen of the Ring, que é muito justo, né? Ela é rainha, ganharia o Rainha do Ring para enfrentar a Jade Cargill no SummerSlam. Ou eles podem botar as três, né? A WWE em 2025, tanto no SummerSlam quanto na WrestleMania, botou a Rhea Ripley em lutas de trios, né? Rhea Ripley e Io Sky e Bianca Belair na WrestleMania, Rhea Ripley, Io Sky e Naomi no SummerSlam. Então eles podem fazer a mesma coisa agora? Podem. A construção é difícil? Não.
é até relativamente tranquila, tá? Vamos aguardar para ver. Eu tanco essa luta, seja num X1 de qualquer uma dessas três, né, qualquer pareamento dessas três, seja uma luta de triple threat, eu tanco. Tanco e vou gostar muito de ver essa luta. Eu acho que levaria muito qualquer pay-per-view, tá? Não pela Jade. A Jade é competente, tá mostrando que está competente no ringue, mas pela Rhea e pela Charlotte. Principalmente pela Charlotte, que tá melhorando demais e ela como face atualmente está sensacional. Seria muito bom ver a Charlotte Flair exaltada pelo público, ganhando de repente o 15º campeonato mundial. Agora o Thales, ele vai fazer um comentário que eu achei interessante. Muita gente achou o Saturday Night Main Event um show bom. E ele vai dizer o seguinte, é uma coisa que eu não entendo. Quando o show faz o simples, bem feito, criticam ainda. Pois é, ele tá argumentando sobre o fato de que eu comentei até na thumbnail, foi um provocativo, e no título, de que o Saturday Night Main Event foi um feijão com arroz. O que é o feijão com arroz? Você pega 5 histórias bem construídas, faz 5 lutas muito boas, não 5 lutas muito boas, nós tivemos 2 lutas muito boas e uma luta quase muito boa, na minha opinião. Mas você pode considerar 3 lutas muito boas, tá? Teve gente que reclamou que eu dei 3 estrelas e 75 pra Penta e Ita. Eu entendo o argumento, eu poderia dar 4 estrelas agora tranquilamente. Se eu desse isso, a gente teria 3 lutas 4 estrelas no show. Isso significa um show muito bom. Só que, o que faltou? Faltou um molho, né? Você tem um feijão com arroz, faltou o tempero. Ficou aquele arroz com feijão, sem gosto, sem cebola, sem um refogadinho, né? Sem um temperinho, aquele temperinho mineiro. Não teve, entendeu? Foi assim, uma coisa sem sal. Foram as lutas pelas lutas, você não teve nada surpreendente, você não teve heel turns, você não teve interferências, você não teve... a única interferência que teve foi a do Bron Breakker, que foi neutralizada. Você não teve mudanças de título, faltou aquilo que ajuda a elevar o show a um patamar mais memorável. Se você tem um show, se esse show aqui tivesse tido, por exemplo, a Sol Ruka derrotando a Becky Lynch limpo, em vez de desclassificação, numa luta maior, um Ethan Page ganhando o título de duplas do Penta, ou os Street Profits ganhando o título da Division, qualquer um desses 3 resultados teria ajudado a elevar o show um pouco mais. Só que quando você observa o card, a coisa ficou meio óbvia. Antes do show, me perguntaram o resultado dessa luta, da Sol Ruka e da Becky. E eu comentei o seguinte, se a luta não for pelo título, a Sol ganha. E não deu outra. Só que, para piorar a situação, eu acho que eu cheguei a falar que essa luta talvez não tivesse final. E não deu outra. Então você tem um show que acabou sendo um pouco óbvio, que não teve nenhum resultado, nenhuma coisa assim emocionante que faça com que a gente se lembrar especialmente desse show. E aí deu nisso, ficou desse jeito. É só a gente lembrar, por exemplo, do Saturday Night Main Event em novembro do ano passado, quando o CM Punk ganhou o campeonato mundial contra o Jey Uso e a Jade Cargill ganhou o título da Tiffany Stratton. Foram 2 situações em que tivemos novos campeões, né? Uma mudança de título e um novo campeão coroado no show. Isso faz a gente lembrar do show. 1º de novembro, lá no Saturday Night Main Event aconteceu isso, isso e isso. Esse show aqui, cara, a gente vai esquecer semana que vem. Por isso que o pessoal reclamou. Por isso que o pessoal criticou. É um show esquecível, apesar de terem lutas muito boas. Agora o Rodrigo, ele vai fazer um comentário sobre os Street Profits. Ele vai dizer o seguinte: curti demais o main event desse show, Street Profits são bons demais. Fico impressionado quando o Montez Ford ele corre na diagonal do ringue e salta por cima do poste que segura as cordas. Acho que tem muito luteador aí que nem consegue fazer isso. Eu realmente achei que o Seth ia aparecer no final do show, tá com um cara que esse combate trios vai rolar na Arábia Saudita no Night of Champions. Você tá falando de Seth Rollins e Street Profits contra a Division, né? É possível sim que aconteça no Night of Champions ou até mesmo em algum Monday Night Raw aleatório. Quando eu olho o Montez Ford, assim, eu já tô falando do Montez Ford desde que eu comecei o canal. Na época em que eu fazia o Sincerão do dia, que eu fazia comentários, eu fazia vídeos de 8 a 12 minutos falando sobre um lutador especificamente, eu fiz um vídeo falando do Montez Ford. E eu falei do talento extremo dele.
e que eu acho que ele deve ser levado para o main event. Tá? Eu acho que eles deveriam acabar com a dupla. Tem gente que defende que a dupla não deveria acabar. Inclusive fizeram um comentário aqui embaixo. Que daria para manter a dupla e o Montez Ford ir para o cenário de simples. Eu acho difícil. Mas eu gostaria de ver o Montez Ford ser levado como um lutador de simples. Eu gostaria de ver ele como campeão intercontinental. Porque ele merece. Ele é um excelente lutador. Proma bem. Tem um visual legal. E engaja com o público. Só que a WWE não puxa o gatilho com o cara. Eu não sei se o cara simplesmente pede para não ser colocado como campeão. De repente é isso. A gente já ouviu falar de gente que faz isso. Então, quando eu vejo isso, eu fico um pouco bolado. Mas a verdade é que o Montez, ele é um dos melhores lutadores no ringue hoje na WWE. Isso é inegável. Inegável. No ringue, o Montez Ford é um dos melhores lutadores da WWE. E a gente precisa elevar esse cara. Porque senão, daqui a pouco, a idade vai passar, o trem vai passar, e aí ninguém vai mais se importar com o cara. Então, eu espero, os caras já estão na estrada na WWE há um tempo, né? Eu espero que a WWE finalmente esteja arrumando aí os pauzinhos para que o Montez Ford seja levado. Porque, afinal de contas, ele agora está se metendo com a Division. E a Division, mal ou bem, é um grupo de main event. Né? O Bron Breakker, que é o futuro da companhia, está nesse grupo. Está envolvido numa storyline com o Seth Rollins, que é um main eventer. Então a gente espera que isso resulte na elevação do Montez Ford. Vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer. É a minha esperança. Agora, o normal, ele vai falar sobre a luta da Sol Ruka, né? E da Becky Lynch. Eu achando que a luta da Sol iria ter pelo menos os 8 minutos padrão para salvar a noite. Os caras me terminam com aquele DQ esdrúxulo em questão de 2 minutos. Já era cantado que seria uma rivalidade para mais capítulos, mas Deus do céu, que balde de água fria. Tu quer que eu discorde? Cara, o pessoal fala que eu sou advogado da WWE. Tá? Eu confesso, sou fã, confesso da WWE, vou continuar sendo fã da WWE, isso é inegável. Mas, meu irmão, tem horas que eles fazem umas coisas que são indefensáveis, né? Você pegar uma luta com um potencial enorme e você, em vez de fazer uma lutinha boa de televisão, acabando com o DQ, e você fazer eles terem todo o trabalho... Cara, as entradas delas duraram mais do que a luta. Ter todo o trabalho das entradas, com a música... A apresentação oficial da Lilian Garcia. Se duvidar, a apresentação oficial da Lilian Garcia durou mais tempo do que o raio da luta. E aí, para piorar a situação toda, coitada da Sol, né? Escorregou de novo na corda. Tem aquele debate inteiro da história das cordas, do main roster, parece que estão escorregadias, não sei o quê. E ela boteou o Sol Snatcher de novo. Eu fico com pena dela. Por quê? Porque eu sei que ela sabe aplicar esse golpe. Eu vi ela aplicando esse golpe 500 milhões de vezes na NXT. Só que o pessoal do main roster que não viu ela na NXT, o que tá vendo? Tá vendo uma Sol Ruka que já boteou o golpe 2 vezes no main roster. Então, deu pena, assim, quando você vê a situação e a forma como houve a desclassificação, podia ter sido melhor feito. Na minha opinião, foi uma pena a forma como aconteceu. E principalmente com o tempo, né? Eles poderiam ter dado mais tempo para essa luta. Poderiam, né? Não deram. Agora a gente vai ter a luta no Clash in Italy. Vamos ver se agora, finalmente, a gente vai ter mais tempo, né? Tomara que, de repente, eles tornem essa luta numa luta no kill, né? Que aí, pelo menos, daria uma liberdade maior para elas de usarem umas arminhas durante a luta e assim esticar um pouco o tempo dela. Agora, nós temos um outro comentário do Normal. Aliás, o Normal mandou muito bem nos comentários do Saturday Night Main Event, né? E aí ele vai dizer a questão sobre o main event da luta. O main event do show. Ele diz o seguinte: meu maior problema com o main event é que a primeira parte da luta, que costumeiramente é metódica, foi um spam de emote. Era um golpe, uma pose ou intimidação de um time para o outro, mas quando engatou a luta ficou bem boa, acabou pagando o show. Essa é uma coisa que muita gente reclama da WWE. Quando compara com a AEW, fica muito nítido a diferença, né, de uma luta da WWE com uma luta da AEW. A luta da AEW dificilmente tem esses momentos de farmação de aura, que é o que eu falo, que é o momento da pose, é o que você falou, expande emote. Dificilmente você encontra isso numa luta da AEW. A luta da AEW, o tempo todo é movimento. Por quê? Porque
é uma companhia que bebeu na sua essência, no seu nascimento, da luta livre independente dos Estados Unidos, que é um tipo de luta que os caras não podem ter perda de tempo na luta, porque eles precisam mostrar o seu talento sempre para conseguirem a próxima chamada para lutar naquela companhia. Então eles precisam provar que são bons e muitas vezes precisam fazer isso num curto intervalo de tempo. Então por isso que as lutas são extremamente aceleradas. Como a AEW bebeu dessa fonte, ela surgiu literalmente como uma resposta a uma aposta do Dave Meltzer, que disse que show independente não conseguiria lotar uma arena de 10 mil pessoas, e aí o Cody Rhodes aceitou essa aposta, e junto com os irmãos Jackson, eles chegaram e conseguiram fazer o primeiro show da AEW. Essa essência da AEW se manteve. Então, as lutas da AEW não tem essa parte que eu chamo de parte mais metódica, que é a parte em que às vezes a luta na WWE dá uma desacelerada por causa do comercial, ou então dá uma desacelerada para os lutadores descansarem, ou para poder realmente dar uma chamada na galera, dar uma atiçada na galera e tudo mais. São dois estilos de luta. A grande questão do main event, eu concordo contigo, é que em vez de eles fazerem a luta metódica no estilo de que, vamos fazer um team wrestling aqui, aí agora vamos fazer uma chave aqui, não sei o que, não, eles ficaram realmente fazendo pose. E aí, na minha opinião, ficou exagerado. Depois, a luta ficou boa. Essa luta tinha potencial de ser muito melhor do que 4 estrelas. Acabou não sendo, tá? Isso é uma coisa que já foi pior no passado, melhorou nos últimos tempos, principalmente nos primeiros anos do Triple H como Booker, mas piorou de novo. E a WWE ela vai precisar tomar cuidado com isso, tá? Não é toda a luta, mas boa parte das lutas da WWE acontece isso. Vamos aguardar, mas essa luta aqui, com certeza, ela melhorou pro final, e aí ajudou o fato de que ela teve bastante tempo. Você tem 16 minutos de luta, você acaba ajudando a contar uma história aí na luta. Agora o filho da AJ Lee, da Paige, obviamente fez um comentário sobre a luta da Paige e da Brie Bella, né? É a segunda luta da Paige e Brie Bella contra a Nia Jax e Lash Legend que não casou bem. Deviam ter parado na primeira luta, não tem química no ringue. Poderia ter sido contra a Bayley Lyra. Tenho quase certeza que a luta dessas 4 ia casar bem. A Bayley é ótima em fazer lutas boas para as divas que voltam. E a Lyra estaria realizando um sonho em lutar contra a Paige e a Brie, suas inspirações. Mais uma coisa, temos que falar, meus amigos, Paige e Brie são campeãs que defendem. Devia ser exemplos para alguns campeões por aí. Obviamente, ele está falando de Roman Reigns, né? Olha, eu não tiro nenhuma vírgula do que o filho da AJ Lee disse. Eu concordo plenamente. Foi um comentário que eu fiz no vídeo, resumo do show, de que a Paige e a Brie não casam luta bem com a Nia e a Lash, porque a Nia e a Lash precisam de lutadoras ágeis para poderem lutar contra elas, porque elas são muito pesadonas. Não tem agilidade, não tem muita mobilidade. Então você precisa de uma lutadora muito ágil que fica correndo de um lado para o outro, quicando de um lado para o outro com ela e bampando pra caramba. Não é a pegada da Paige e da Brie, entendeu? Elas são competentes no ringue? São, mas elas não têm essa agilidade, tá? A Bayley e a Lyra têm, principalmente a Lyra, né? A Bayley tem um pouco menos, mas é ágil também. A Lyra é melhor, tá? Então eu com certeza acho que a luta casaria bem. Me preocupa o fato de que a Paige e a Brie Bella derrotaram a Nia e a Lash por rolamento da morte pela segunda vez seguida. Isso me incomoda um pouco, porque é aquele final que, tipo assim, parece que não foi definitivo, né? E aí pode rolar a tentação de ter uma terceira luta, e aí termos uma terceira luta que não vai casar, tá? Eu acho, sinceramente, que eles estão fazendo hora com a Paige e a Brie Bella pra Nikki Bella voltar e expulsar a Paige do grupo. Eu acho que é isso. Essa que é a história. É o sonho das Belas, elas serem campeãs de dupla juntas. A Paige literalmente tá ali só pra tapar buraco. Quando isso acontecer, a Paige provavelmente vai fazer dupla com alguém pra entrar nesse cenário aí também. Vamos aguardar pra ver o que vai acontecer. Mas que é uma desgraça a Bayley e a Lyra Valkyria não serem utilizadas. É uma desgraça. A Bayley, tudo bem, eu entendo.
É uma lutadora que já tá de longa data aí na WWE, tem muita gente cansado dela. Pô, mas a Lara Valkyria, pelo amor de Deus, uma lutadora jovem que luta pra caramba, deveria estar sendo melhor aproveitada. Agora o Paulo dos Santos vai falar sobre Rhea Ripley. E aqui, meus amigos, vocês sabem, né? Que no nosso canal, Rhea Ripley is always on top. E é muito bom quando vem alguém e faz o meu trabalho, que é defender a Rhea. Ele diz o seguinte: foi sensacional como a Rhea vendeu os finishers da Jade. Ser fã ou não é de cada um, mas eu realmente não entendo como tem gente que tem tanto ranço da Rhea. A mulher vende, luta como moveset High Flyer, luta como moveset Powerhouse, encaixa bem com todo mundo, tem carisma, sabe promar, é boa como face, é fantástica como heel. Simplesmente uma das lutadoras mais completas de todos os tempos. Cara, o ranço da Rhea vem de pessoas, eu já falei isso em vários vídeos aqui. O ranço da Rhea vem de pessoas que gostariam que as suas favoritas estivessem no lugar dela, como campeã, tá? Eu acho que no cenário da luta livre feminina existem fã-clubes, fandoms das lutadoras muito mais marcados do que na masculina. Por isso que a gente tem essa coisa. No masculino, tem ali algumas pessoas que falam que o Corey é forçado, um pouquinho, mas, por exemplo, ninguém fala que o Roman Reigns é forçado, né? Mas sobre o Corey, não. O Corey é forçado. CM Punk é um velho cansado. Pô, mas o cara entrega no ringue, então o pessoal não comenta. A Rhea Ripley, assim, esse ranço que o pessoal tem da Rhea é uma coisa absurda. Exatamente por tudo o que você falou. Porque o pessoal não vê isso. Quando o pessoal pega ranço da pessoa, simplesmente não enxerga as coisas boas que ela apresenta. Né? Simplesmente só vê a parte ruim. Ou cria coisas da cabeça de que a pessoa é ruim. Cara, a Rhea claramente estava tendo alguns botes recentemente por conta da perda de força muscular dela, tá? Ela não estava conseguindo executar alguns golpes contra algumas lutadoras por conta disso. O que ela fez? Adaptou o moveset dela. Ela está com um moveset muito mais voador do que de powerhouse. E isso está sendo bom de ver, está sendo agradável de ver. Ela teve uma boa participação na luta. Para mim não foi a MVP da luta, para mim a MVP da luta foi a Mitin, que lutou muito bem, bumpou muito bem. Ela lembrou a gente que ela é uma boa lutadora e que, obviamente, a WWE, por algum motivo, nunca utilizou toda a qualidade dela no ringue. Mas a Rhea Ripley, ela é uma excelente lutadora e, como você disse, ela vendeu muito bem os golpes da Jade Cargill. A Jade Cargill ficou do lado de fora o tempo todo da luta. Quando ela entrou, a Rhea tomou os seus bumps devidamente e vendeu muito bem a Jade Cargill. Temo por essa luta no Clash in Italy. Vamos aguardar. A luta da WrestleMania foi boa, mas faltou tempo. Eu acho que no Clash in Italy elas vão ter mais tempo do que na WrestleMania. Assim espero. Espero que deem uns 15 minutos para essa luta. Se essa luta tiver 15 minutos, ela é potencial para 4 estrelas. Porque a Rhea e a Jade casam bem como lutadoras. Então vamos aguardar, vamos ver se isso vai dar certo. Mas, para mim, tô contigo. Rhea Ripley is always on top. Agora, o Art Sassori fez um comentário sobre o Penta e o Ethan Page. Aliás, muita gente brigou comigo que eu não dei uma valorizada maior nessa luta. Luta boa essa do Penta e do Ethan. Resultado óbvio, mas dado ao fato que a WWE quer ficar grande no mercado mexicano, o Penta não vai perder tão cedo. É um fato. Não precisa ir muito longe. A gente tem comentado, a gente já comentou sobre isso. A WWE finalmente comprou o Penta como o cara a elevar lá no México. Né? Ela claramente, quando comprou a AAA e quando contratou o Penta e o Rey Fênix, e quando começou a empurrar o Dragon Lee, eles estavam querendo criar estrelas e elevar estrelas da luta livre para atrair mais atenções no México, que é um mercado importante que a WWE sempre teve dificuldade de entrar, tá? Pois bem, chegaram, colocaram o Penta, botaram ele como campeão intercontinental. Muito bom. Só que eles não podiam contar com o brilhantismo de El Grande Americano, o 2, não o original. O que, segundo as teorias da conspiração, o Ludwig Kaiser fez é absurdo. O cara virou o face máximo da luta livre no México. Essa luta da semana que vem, que a gente vai transmitir aqui no canal no sábado,
do El Grande Americano original contra o El Grande Americano 2, máscara contra máscara, tem potencial de causar uma revolta no México caso o Ludwig perca, tá? Então, é muito interessante ver como que um acidente acabou dando muito certo. E a WWE está crescendo muito no México e está elevando muito a AAA por conta disso. Dito isso, o Penta ainda é o lutador mexicano original com mais potencial de atrair as atenções dos holofotes do México para a companhia. Eu acho que o Penta vai ficar com esse título um tempo e depois, quando perder, ele vai ser levado para o cenário do Campeonato Mundial. Hoje, eu já consigo ver o Penta como um futuro campeão mundial, tá? E quando isso acontecer, a casa vai vir abaixo. Não duvidem de uma luta do Penta valendo o Campeonato Mundial lá no México, em alguma pay-per-view da WWE no México. Se isso acontecer, a casa vem abaixo, num nível jamais visto na WWE. Agora, nós vamos terminar com um comentário engraçadinho do Saturday Night Main Event, com o Lord Azir falando essa musiquinha aqui. Paul, nerfaram Logan Paul. Paul, nerfaram Logan Paul. Claro que nerfaram, né, Lord Azir? A gente já comentou isso várias vezes aqui. Se você tem um lutador que tem um offset muito bom, o público vai vibrar. E a WWE não gosta que o público vibre e comece a torcer organicamente para um heel. Eles querem manter o cara como heel. Então, se eles querem manter o cara como heel, vão nerfar ele. Vão falar para ele, olha, você não vai mandar frog splash alto, você não vai dar splash na mesa do lado de fora, você não vai dar nenhum movimento espalhafatoso que vá chamar a atenção do público. Mas dito isso, o Logan mandou um buckshot lariat, um movimento que ele não estava usando há algum tempo. Destravou esse movimento aí nesse último show e ele executou muito bem. Então, a gente precisa entender que isso é um mal necessário algumas vezes, porque senão você tem um cenário que os lutadores vão... assim, você tá levando numa direção, numa storyline, vão estar sendo aplaudidos, e a WWE vai ter que mexer, é uma confusão. Tá? Então, ali, a Division é para ser vaiada. Então, se o Logan Paul tiver que ser nerfado para ser vaiado, vai ser nerfado. Mas ele ainda teve um bom desempenho na luta. Tá? É uma pena que com o Dominic Mysterio não esteja acontecendo isso. O Dominic se nerfou tanto para poder se manter sendo vaiado que o público começou a perceber e começou a andar para ele. As lutas dele começaram a ficar muito ruins e o público começou a se ressentir. Vamos esperar para ver se a WWE vai consertar o Dominic e vai consertar o Logan Paul aí para o futuro. Eu acho que vai, tá? Vamos ver o que a WWE tem pela frente, beleza? Bom, esse foi o Sincerão duplo dessa semana, Sincerão do SmackDown e do Saturday Night Main Event. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Não deixem de continuar fazendo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal, em especial, senta o dedo no like, porque isso vai fazer com que mais pessoas vejam o nosso vídeo. E não deixe de se inscrever no canal para que a gente possa continuar crescendo aqui no YouTube. Tem tanto canal com tanta quantidade de inscritos assim, com 100 mil, 200 mil, 300 mil, mas cada canal idiota. Poxa, a gente aqui na luta e a gente está aqui sofrendo por cada inscrito. Isso quando o pessoal não resolve se desinscrever, né? Dá essa moral pra gente, é só clicar aqui embaixo de graça, nos ajude a continuar crescendo. Hoje à noite, 8h30 da noite, live do Monday Night Raw, com narração, se Deus quiser, minha voz está um pouquinho melhor. Eu acho que amanhã vai estar melhor ainda. Então teremos a nossa live tradicional com a minha narração. E não deixe de fazer também tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. E, acima de tudo, assista maratona de nossos vídeos, que é tempo de visualização que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Desde já, meu muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.